Gente, mais um anúncio, né? Nós agora não vamos seguir com as exposições em João, como eu tenho feito há algum tempo, né? Há 1 ano e meio, mais ou menos. A gente está pregando no Evangelho de João, praticamente mensalmente. Alguns meses eu prego um pouquinho mais. Vou dar uma pausa agora em João. A gente vai parar um pouquinho, agora no capítulo 5. Vou estar finalizando hoje o capítulo 5 de João. E a gente volta sem data marcada. Só Deus sabe quando a gente volta. Se eu mesmo que vou voltar, ou outro líder que vai estar aqui no meu lugar, quem sabe. Não sei quando eu pretendo voltar aí a estar pregando em João, mas a gente vai dar essa pausa e eu creio que também isso nos abençoa. A gente ficar muito tempo no livro é muito bom, mas também a gente falar de outros temas, de outros assuntos, outros livros, também é muito importante. Então, capítulo 5, a gente vai parar até aqui e depois a gente volta com João. E eu queria pedir a vocês para abrirem suas Bíblias em João, capítulo 5. Nossa última pregação, essa primeira etapa das exposições aqui em João. Estou muito fanho ou é impressão minha? Estou bastante, né? Dando para perceber? João, capítulo 5, a partir do versículo 31, nós vamos até o final hoje. João 5, a partir do 31, nós leremos até o final, até o versículo 47. Você já achou, já fique de pé, para nós fazermos a primeira leitura. João 5, do 31 até o final, até o 47. Acompanhe aí com atenção, que diz a palavra de Deus. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha o que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creram naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Feche os olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, ó Deus, porque nós viemos aqui para crer no Senhor mais e mais. Nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra e sair daqui mais crente, Senhor. Acreditando mais que o Senhor é o Salvador da humanidade. Que o Senhor nos salvou, ó Deus, e a minha oração nessa noite é essa. Para que todos aqui tenham seus olhos abertos, ó Pai. E eu sei que alguns aqui ainda não abriram. Alguns ainda não experimentaram do dom da fé, Senhor, e da verdadeira fé em Ti. Mas que o Senhor abra os olhos, que o Senhor quebre o coração de pedra nessa noite e que possam entender, Senhor, o que o Teu Espírito diz à igreja. Que o Senhor me abençoe nessa pregação e todos que estão ouvindo, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar? Eu ia dizer que a gente chegou ao fim, mas isso não é nem perto de um fim, né? Ainda mais quando um texto termina com uma pergunta. Me lembrou de Jonas, termina também com uma pergunta de Deus, né, para Jonas. E esse texto também termina com uma pergunta para nós e para aqueles homens que estavam ali. Mas a nossa jornada em João, ela já passou por muitos contextos. Nós estamos em João, pregando em João lá desde janeiro de 2020. E lá nós falamos muito a respeito do propósito desse evangelho ser escrito.
Todo evangelho ele tem um propósito, claro, de mostrar os fatos a respeito de Jesus. Claro, mostrar o ministério de Jesus aqui na terra. O que Jesus falou, o que ele fez, o que ele ensinou. Isso é muito importante em todos os evangelhos, os 4. Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o que nós estamos estudando. Mas esse evangelho especificamente, ele deixa o seu propósito muito claro lá no finalzinho dele. Vocês lembram do propósito do evangelho de João? João vai falar o seguinte: muitas coisas Jesus fez. Jesus fez muitos milagres e não daria nem para registrar em todos os livros. Se a gente escrevesse tudo que Jesus fez, falou, ensinou, pregou, curou, os milagres que ele realizou, não daria para registrar num livro só, porque foram inúmeras coisas. Mas as que eu escrevi nesse evangelho, estou parafraseando João, as que eu coloquei no evangelho, foi para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. É a primeira coisa. Todos que leem esse evangelho devem ter esse objetivo em mente. Ele foi escrito para que a gente cresça que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus. E crendo, tenhamos vida em seu nome. Lembram disso? Crer que Jesus é o Filho de Deus e crendo ter vida em seu nome. Esse é o objetivo desse evangelho. E todos os versículos que nós lemos, e as histórias que foram contadas, e os ensinamentos e milagres que foram colocados aqui, foram colocados com esse objetivo, de nos fazer crer que Jesus é o próprio Deus. E quando nós cremos nisso, nós vivamos por Ele, nós vivamos de uma maneira diferente. Não adianta a gente dizer que crê que Jesus é o Filho de Deus, mas viver da mesma maneira que nós vivíamos antes de dizer que criamos em Jesus. A crença que Jesus é o Filho de Deus muda tudo. Essa é a premissa de João aqui no seu evangelho. Quando nós conhecemos a Jesus face a face, quando nós temos um contato e intimidade com Cristo, isso muda a nossa vida, ou deve mudar a nossa vida. E a primeira reflexão que a gente tem que fazer é se realmente nós encontramos com Jesus. Se realmente nós cremos em Deus. Ou se a nossa vida continua a mesma coisa, independente da existência de Cristo, de Jesus ou de um Salvador. Como nós temos vivido diante desse evangelho aqui? Diante das palavras, dos atos, dos ensinamentos de Jesus e da obra de Jesus, que é a coisa mais importante. Jesus aqui fala de 2 aspectos que nós vamos pegar aqui, pincelar, e hoje eu vou fazer um pouco diferente. A gente costuma analisar versículo a versículo, ou bloco a bloco, mas como nós estamos numa finalização, eu pensei também da gente fazer uma espécie de conclusão aqui, e retirar 2 ensinamentos maiores que podem ser extraídos desse texto, e que têm aplicação direta para a gente. Porque nós somos a igreja do século 21, mas nós somos a igreja da nova aliança, nós somos o povo de Deus agora. Nós somos a igreja que Jesus e os evangelhos e as cartas de Paulo e os apóstolos e o Antigo Testamento foi escrito. Deus deu a sua palavra a nós, revelou a sua vontade para a gente. Para nós que somos a igreja hoje, vivermos de maneira diferente. Então são 2 coisas que eu queria que a gente tivesse muita atenção aqui nessa noite. A primeira coisa é a nossa relação com a lei de Deus. A nossa relação com o testemunho do próprio Deus. Essa palavra é muito usada por João. No Evangelho de João, são mais de 40 vezes que essa palavra testemunho é usada. E aqui Jesus usa ela algumas vezes. Então esse é o nosso primeiro ponto. O que significa o testemunho e o testemunho do próprio Deus. As escrituras judaicas, ou seja, a Bíblia no Antigo Testamento. O que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, que era conhecido como a Bíblia judaica. Os escritos que os judeus consideravam inspirados pelo próprio Deus. Os profetas maiores, menores, o Pentateuco. Os livros que relatam as guerras, os reis, os livros poéticos. Essa era a escritura, essa era a lei referida aqui nesse texto. E esse é o testemunho que o próprio Deus dá de si mesmo. E Jesus vai falar, esse testemunho é a respeito de mim. O que vocês chamam de lei, o que vocês chamam de Antigo Testamento, no nosso caso, o que vocês chamam de escritura ou de testemunho, isso é um testemunho a respeito da minha pessoa, da minha glória, da minha natureza e da minha vontade. Mais uma vez, Jesus está se colocando como o próprio Deus. E o segundo ponto é a raiz da nossa incredulidade. O que está por trás da natureza da nossa incredulidade? Porque todos nós, e a gente repete isso em toda a série de João, nascemos na mesma condição de pecados. Todos nós aqui, ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós nascemos na mesma condição lá de Adão, depois da queda. Pecadores que precisam de salvação. Nós pecamos todo dia, desobedecemos a Deus todos os dias, e nós precisamos de salvação também. E aqueles que já foram salvos, aqueles que já foram resgatados, não podem dizer por aí que são melhores do que os outros, porque foram salvos e resgatados pela obra de Cristo, e não pelo seu mérito próprio.
Nós falamos inúmeras vezes isso aqui nas pregações também. A salvação não veio de nós, não vem de nós. Nós não seríamos capazes de nos salvar ou de parecer corretos diante de Deus por conta própria. Porque nós pecamos todos os dias, porque nós pecamos até no pensar, até com a mente a gente peca. Não precisa nem ser uma atitude. Então nós vamos falar dessas duas coisas hoje. A primeira é o testemunho de Deus sobre Jesus no Antigo Testamento. E a nossa relação com essa Bíblia do Antigo Testamento. E o segundo ponto, o que está na raiz da nossa incredulidade? O que está por trás da nossa rejeição a Jesus e a Deus? E como eu falei na oração inicial, eu sei que alguns aqui não creem. Eu sei que nem todos nós aqui creem de fato. Não tem problema nenhum com isso. Porque mais uma oportunidade é dada nesse sábado aqui à noite, porque nós estamos abrindo a Bíblia, falando de Deus e falando do que Deus fez por nós. É mais uma oportunidade para você que não crê ainda, crer. Por mais que você esteja na igreja há 10, 20 anos, hoje é dada mais uma oportunidade para você abrir mão das suas verdades e abraçar o Evangelho de Cristo. Esse é meu objetivo como pregador aqui, e de todo pregador, de qualquer igreja saudável. Abrir a Bíblia, expor a salvação, expor a obra de Cristo. E aqueles que estão realmente arrependidos, Deus nunca vai rejeitar. O próprio Jesus vai dizer isso. Ninguém pode tirar da mão de Cristo aqueles que o Pai o deu. Então que você esteja muito atento ao que nós vamos falar hoje. E se você já caminha com Deus, que você possa tomar cuidado com os perigos da incredulidade, com os perigos da vaidade no nosso coração. Vamos voltar para o texto aqui, no capítulo 5. Jesus já estava falando com aqueles religiosos. Ele tinha acabado de curar um paralítico, ele falou um pouco sobre o sábado e como ele era senhor do sábado, como ele estava acima da própria lei. Depois Jesus seguiu ensinando para aqueles homens que viria um julgamento futuro em que ele seria o juiz, ele seria, por intermédio dele, as pessoas seriam julgadas, ele seria o critério para saber quem é salvo e quem não é. Nós falamos disso da última vez que pregamos aqui em João. E agora ele começa no versículo 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Jesus começa a falar do testemunho aqui, o nosso primeiro ponto. Testemunhar é nós presenciarmos algo. É muito mais do que nós contarmos uma história, ouvirmos falar de algo, mas a gente contar aquilo que a gente viu. Testemunho, na sua essência, significa isso. Ainda mais dessa ideia aqui grega. A ideia é muito essa de testemunho. É relatar aquilo que a gente presenciou. Jesus está dizendo, eu não dou testemunho de mim mesmo, mas alguns homens já deram testemunho de mim. Ele vai falar das escrituras um pouco mais à frente, vai falar de Moisés, que era a pedra no sapato daqueles homens em algum sentido, mas ele começa falando de João Batista, que era um homem respeitado, mas perseguido por aqueles religiosos. Ele vai falar, João deu testemunho de mim. João cria que viria um Salvador, e quando ele esteve diante de mim, lembram lá no capítulo 1 que ele disse? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João deu testemunho. João reconheceu quem era Jesus publicamente. Ele viu com os seus próprios olhos o Salvador, e ele testemunhou disso. Ele abriu a sua boca e disse, esse é o Salvador do mundo. Esse é o próprio Deus que vai se entregar como um cordeiro. A gente falou disso já há muito tempo atrás. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro testemunho é esse. Mas Jesus esclarece para aqueles homens que ele não está buscando isso para si. Ele não está buscando glórias para si, holofotes. Ele não precisa do testemunho humano. Ele não precisa dos esforços dos profetas e pregadores para que a sua glória seja revelada. Ele mesmo é o próprio Deus. Ele mesmo pode dar testemunho do seu Pai e, através das suas obras, testifica acerca de si mesmo. Ele não precisa ficar dizendo por aí que ele é o próprio Deus e que o tempo está próximo, mas ele também não precisa do esforço humano para se mostrar como o próprio Deus. Mas o que ele diz para aqueles homens é o seguinte, vocês são homens, são carne, e se vocês precisam desse testemunho humano, e se vocês precisam de uma pregação fervorosa, e se vocês precisam de um testemunho humano, eu menciono isso com alegria. Eu menciono o exemplo de João Batista com muita felicidade. Porque se isso é necessário para vocês, se é necessário que um homem venha e fale a respeito de mim, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pelos profetas, louvado seja Deus por João Batista e tantos outros que falaram a respeito de quem era Jesus.
O testemunho de João Batista ele não é essencial para a divindade de Cristo. Mas Jesus vê o seu valor, vê a sua importância no ministério de João para aqueles que estavam ouvindo a respeito do Messias. João deu testemunho. Esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Salvador, e que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Reconheceu como muito menor do que o próprio Jesus. Mas vamos seguir aqui no texto, ainda sobre o testemunho. Não que eu busque testemunho humano, versículo 34, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Como nós dissemos aqui, é importante o testemunho de João. João é como uma candeia, ele está trazendo luz, ele está trazendo calor, ele está mostrando o caminho, apontando o caminho. Lembra que ele mesmo vai dizer, eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu mesmo não sou o objeto que deve ser adorado, mas eu sou uma voz que aponta. Eu sou a luz que ilumina o caminho daquele que vem. João reconhecia que ele mesmo não era o próprio Deus, o Salvador, porque alguns estavam até confundindo. Mas Jesus vai reconhecer que João, ele preparou o caminho. João, ele apontou o caminho e apontou o Salvador. Mas eu tenho algo muito mais poderoso que isso. Porque quando eu realizo a obra que o Pai me deu, eu dou testemunho de quem eu sou. O que nós podemos aprender aqui no início, gente, é que quando nós olhamos para o que Jesus faz, para o que Jesus diz, nós aprendemos a respeito de quem Jesus é. Isso parece até um pouco óbvio. Porque todos nós também funcionamos da mesma forma. E as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras, muitas vezes. E é por isso que Jesus não se limita a dizer que o seu testemunho verbal diz a respeito de si mesmo. Mas ele está dizendo, o que eu faço é pelo meu Pai. Eu obedeço aquilo que o meu Pai mandou fazer. E por isso vocês podem reconhecer em mim quem eu sou. Isso poderia ficar como uma pergunta para nós, né? Quem somos nós? Uma pergunta até filosófica. Quem é você? O que vai definir quem é você não é a sua profissão. O que vai definir quem é você não é a sua faculdade, ou quem sabe até a sua vocação. Mas a maneira com que você age, com que você lida com pessoas, e principalmente a maneira com que você lida com o próprio Deus, vai dizer a respeito da sua identidade. Vai dizer para as pessoas que estão ao seu redor quem é você de fato. E olha que eu conheço muitos que são pessoas amorosas, pacientes, calmas, verbalmente. Se você perguntar para ela, ela é a pessoa mais paciente do mundo. Mas no primeiro estresse, perde a cabeça. Mas no primeiro momento de turbulência, quando os planos não seguiram de acordo com aquilo que deveria seguir, a pessoa perde o controle. As palavras, eu lembrei daquela música, palavras apenas, né? Palavras são palavras, e elas voam, elas vão embora. Agora as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, e falando aqui a respeito da nossa crença, né? Aquilo que nós fazemos diante do Senhor, vai dizer a respeito de quem somos. Então não é o seu corpo, não são os seus amigos, não é o que você veste, que define quem você é. Jesus segue o mesmo princípio. Vocês podem me conhecer através daquilo que eu faço. E o que eu faço é obedecer às ordens do meu Pai. É cumprir as promessas que o meu pai fez a vocês. E é o que nós vamos nos atentar agora, um pouquinho mais para frente nesse texto. Eu tenho testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir. E que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Preste atenção no versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Esse é o nosso primeiro centro de gravidade aqui do texto. Nosso coração do primeiro ponto do testemunho. Jesus está dizendo que vocês se dizem religiosos, vocês que estão me ouvindo lá na época de Jesus. Vocês estudam a Bíblia, vocês dizem conhecer a Escritura, mas a Escritura o tempo todo está dando testemunho de mim, e vocês não me reconhecem como Deus. E vocês não me reconhecem como Salvador. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é que vocês nunca ouviram a voz de Deus, nunca viram a forma do Senhor, e não têm a sua palavra habitando no seu coração. Preste atenção nos 3 pontos. Não ouviram a voz de Deus nunca.
não viram a forma do Senhor jamais, e não têm a sua palavra habitando no seu coração. Porque se tivessem, vocês teriam um relacionamento diferente comigo. Jesus dizendo. Aquele que ama a Escritura, que se relaciona com ela, que lê a palavra sabendo que é uma revelação especial de Deus para nós, ele necessariamente vai encontrar com Jesus e reconhecer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso não importa as pessoas que você conhece e que dizem que conhecem a Deus, mas não reconhecem Jesus como Deus. Porque o filtro para conhecer a Deus verdadeiramente é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de todos. Algumas religiões ou alguns colegas por aí dizem isso. Dizem que é possível conhecer a Deus sem conhecer ou reconhecer Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é que se vocês tivessem entendido, se vocês realmente lessem e ouvissem a voz de Deus nas suas leituras, nos seus estudos, vocês me reconheceriam como o que eu sou, o próprio Deus. Não tem como ter fé verdadeira e genuína sem crer em Jesus como Senhor, sem reconhecer a Jesus como Deus, como o centro das nossas vidas, como a coisa mais importante e o cumprimento das promessas. Mas isso vai além, gente. Ele está dizendo que toda a Escritura, entendam a Escritura aqui como o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus. E aí você poderia pensar, realmente, Isaías 53, ele não tinha qualquer beleza, majestade, né? Agradou a Deus moê-lo, pelas suas feridas fomos sarados, uma promessa falando de Jesus. Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? E outros textos messiânicos, apontando para uma nova aliança. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós podemos pensar em alguns textos proféticos, messiânicos, apontando diretamente para Jesus. Mas e os textos que não falam de Jesus? E os textos que estão no Antigo Testamento e não dão esse testemunho direto e claro sobre Jesus? Como é que Jesus está dizendo que toda a Escritura, todo o Antigo Testamento dá testemunho dele? E nós selecionamos algumas partes e conseguimos identificar isso. Como é que a gente lida com isso, gente? Será que o Antigo Testamento realmente dá testemunho de Cristo? Será que nós estamos lendo a nossa Bíblia corretamente? Será que nós estamos conseguindo enxergar Jesus de Gênesis até Malaquias? Isso não é fácil de fazer. Mas eu tenho uma premissa que talvez ajude a gente um pouco. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Todas as vezes que a presença e a glória de Deus é manifesta no Antigo Testamento, essa é uma manifestação da glória e presença de Jesus. Todas. Todas as vezes que Deus se manifesta, que Deus fala, que alguém fala ou vê o lado de Deus, que alguém vê a glória de Deus, o resplendor da sua face, da sua glória, da sua majestade, nós estamos nos referindo ao próprio Cristo. Nós estamos falando do próprio Deus. Jesus está dizendo que o Antigo Testamento, os profetas, os patriarcas, aqueles que tiveram contato com Deus direto, que ouviram a voz do Senhor, estes ouviram a voz de Jesus Cristo. Ele não está se colocando só como Deus, mas ele está se colocando como o verbo que se fez carne. Aquele que sai da boca de Deus, aquele que é a face do Deus invisível, as manifestações de Deus, a manifestação da glória de Deus, o dizer da vontade de Deus, tudo isso é manifestação de Jesus no Antigo Testamento. É o que nós chamamos da teologia de teofania, as aparições de Deus no Antigo Testamento. Então, quando você lê a sua Bíblia, e está lendo sobre a vontade de Deus para Moisés, você está lendo a vontade de Jesus para o povo de Deus e para Moisés. E quando você lê que o salmista está glorificando a Deus por suas vitórias nas batalhas, ele está glorificando o poder de Jesus nas suas batalhas e vitórias. O que acontece, gente, é que a gente começou a ver o Antigo Testamento como algo obsoleto. E paramos de amar a Escritura como um todo. Nós paramos de amar a Bíblia que Deus nos deu e começamos a ler a partir de Mateus, sem entender que Jesus é manifesto, revelado em toda a Escritura. Lembre-se o que Paulo falou lá em Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para o ensino e repreensão. Toda a Escritura. E Jesus está dizendo para a gente, para aqueles homens daquela época, vocês talvez não estão lendo a Bíblia corretamente. Talvez vocês estão deixando passar um testemunho que é bem claro.
a respeito da minha vontade, da minha natureza e do meu objetivo aqui na terra. Porque Deus sempre foi um Deus salvador. Porque os sacrifícios sempre apontaram para um sacrifício maior. Porque as vitórias das batalhas sempre apontaram para uma vitória definitiva e triunfante do próprio Cristo. Porque os casamentos apontavam para um casamento maior. Nós temos milhões de tipos, de sombras, de formas que conseguimos encontrar Jesus no Antigo Testamento. Não só a sua presença, não só a sua face, não só o seu dizer, mas também a sua obra. E esse é o grande ponto nosso aqui. A obra de Cristo é revelada nas Escrituras do Antigo Testamento. E nós precisamos enxergar isso no nosso devocional. Nós precisamos enxergar isso na nossa vida de igreja. Não menospreze a Escritura. Vou falar igual o Piper, no vídeo que eu postei lá no Instagram. Não menospreze a Bíblia judaica. Ame a Bíblia judaica. E a Bíblia judaica nada mais é do que isso. Do que a lei, do que os profetas maiores e menores, do que os livros poéticos, do que os livros históricos. Tudo isso é uma progressão de revelação até chegar no seu ápice. E quando a gente chega no ápice, aqueles homens dizem, você não é Deus. Como eles podem conhecer a Deus se não reconhecem o ápice da revelação? O topo, a coroa. Chegou o grande momento. Aquele momento que todos esperavam. O Salvador que era prometido, o Messias esperado. A expectativa estava grande para aqueles que conheciam a Deus. E quando ele chega, ele é rejeitado. Aqueles que amam a Deus, amam a sua palavra, amam a sua revelação. E por isso amam a Jesus. Sabe o que é o Antigo Testamento, gente? É o próprio Deus testemunhando dele mesmo. E quando eu digo ele mesmo, eu quero dizer exatamente isso, testemunhando de Jesus. Lembra que eu falei para vocês que testemunho é o que a gente vê? O pai estava com o filho eternamente, antes de tudo ser criado. E ele via Jesus face a face. O que nós vemos no Antigo Testamento é um relato desse testemunho. É uma maneira de nós entendermos tão grande salvação e revelação. Deus está descrevendo para nós quem é o nosso Salvador. Por que nós precisamos de um Salvador? E o que ele já fez lá no Antigo Testamento, no povo que Deus escolheu. Leia sua Bíblia diferente. Ame Gênesis, ame Êxodo, ame os livros poéticos, os livros de sabedoria. Eu sei que é difícil às vezes. As genealogias principalmente é difícil, né? Quando chega no devocional lá em Números, Deuteronômio, vamos pular essa parte aqui. A gente precisa se empenhar nisso também. Porque isso mostra pra gente a face de Jesus, progressivamente. A gente está cada vez mais próximo. E se a gente não lê isso com expectativa, a gente vai chegar no Novo Testamento e não vai entender nada. Ou vai entender pouco. Ou vai enxergar uma glória menor do que deveria ser enxergada. Talvez a gente não veja a glória de Cristo como ela deve ser vista, porque nós não lemos o Antigo. Porque nós não nos preparamos ainda para aquilo que virá. Alguns entraram na fé assim, né? Começando pelo final. Isso não tem problema nenhum. Mas existe um momento na caminhada cristã que a gente precisa ver isso. Que a gente precisa testemunhar o que Deus fez. E como Jesus já se mostrava no Antigo Testamento. E aqueles homens não conheciam a Deus. E olha, você falar isso para um religioso não é uma boa ideia. Jesus falou assim, vocês nunca ouviram a voz de Deus. Vocês não têm a palavra de Deus no coração de vocês. Ele está falando isso para gente que decorava o Pentateuco, tá? Decorava os 5 primeiros livros da Bíblia, de cabeça. Ele está dizendo, vocês decoraram, mas não sabem quem é Deus. Porque Deus está diante de vocês e vocês rejeitam. Isso é um perigo para nós que não decoramos nenhum versículo e dizemos que conhecemos a Deus. Se aqueles que decoraram os 5 primeiros livros da Bíblia foram confrontados de uma religião falsa, alerta vermelho para nós, que não sabemos nem o Salmo 23. Ah, você sabe o Salmo 23? Tá, Salmo 1. Ah, também sabe? Então os 5 primeiros livros da Bíblia, quem sabe? Ninguém. É claro que isso não é um critério para a gente saber se conhece a Deus ou não. Se fosse, eles seriam aprovados. Mas isso é um alerta para a gente. A Bíblia está dando testemunho de Jesus. Você está escutando e vendo? Ou o nosso esforço, ele é pouco para entender as Escrituras?
39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Imagine Jesus dizer isso para esses religiosos. Vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Aqui nós concluímos o nosso primeiro ponto. Nós precisamos amar toda a Bíblia. Nós precisamos entender o testemunho que Deus dá a respeito de Jesus. Se você não quiser chamar de Velho Testamento, você chama de testemunho de Deus a respeito de Cristo. E aí você lê o Antigo Testamento de outra forma. Ah, mas é muito difícil entender a linguagem. Procure uma linguagem mais simples. Procure bons comentários. Procure bons líderes para perguntar a respeito de alguma dúvida, alguma questão. Mas nós precisamos nos esforçar para entender essa revelação. Porque esse é o testemunho do próprio Deus. Se nós não aceitamos o testemunho do próprio Deus, nós não vamos aceitar nenhum outro. Meu convite nessa noite, primeiro, é esse. Aceitem o testemunho de Deus a respeito de Jesus. Abracem toda essa palavra aqui, e não só partes dela. Ame a Escritura. E os textos que não servem para a gente hoje, João? Vocês já viram vários TikToks assim, né? TikTok, Instagram, que é a gente bota um mandamento lá, Levítico. Não, isso aí não serve mais, a gente está na nova aliança. Não é porque algo não é aplicável diretamente à nossa realidade que isso não tem utilidade para nós. Vocês entendem isso? Não significa que, porque algo não é aplicável à nossa cultura e nossa realidade, isso não tem utilidade para o cristão. Nós estamos falando a respeito de Jesus e não de normas. Nós estamos falando a respeito de revelação do Salvador, e não de maneira de viver religiosa, talvez com uma lista do que pode e o que não pode fazer. Nós estamos procurando Cristo nessas Escrituras, e não normas. Lembra que Paulo falou lá em Efésios? Já caiu essa fase de mandamento em forma de ordenanças. Agora vocês precisam olhar para a lei de maneira diferente. Mas o nosso segundo ponto, ele está aqui no versículo 43 e 44. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer? Se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Percebam o início do versículo 44. Como vocês podem crer? Se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram glória do que vem do Deus único. A resposta é, vocês não creem, né? Como vocês podem crer se vocês não buscam a glória do Deus único? Por isso que vocês não creem. É uma pergunta retórica, né? Mas vocês já pararam para pensar o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que aqueles homens buscavam glórias para si mesmos, de si mesmos. Vocês buscam glórias uns dos outros, para uns dos outros. Para uns aos outros, no caso, né? Melhor dizendo. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. A nossa tradução aqui, ela atrapalha um pouco a gente. Porque aqui, principalmente no versículo 44, no versículo 43, perdão, ele diz, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Aqui talvez a melhor tradução seria, vocês não me quiseram. Vocês não me desejaram. Vocês não aceitaram a mim nesse sentido de querer, de desejo. E porque vocês não me aceitaram, eis o motivo. Como é que vocês vão aceitar algo que vem de Deus, se vocês só querem cumprimentos e elogios uns dos outros? O problema da incredulidade é um problema geral e universal, como a gente já falou aqui. Mas por trás desse problema, existe uma raiz, que a gente tem que examinar com muito cuidado. Vocês lembram do texto lá de Romanos, capítulo 1? Paulo vai falar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois do grego. Depois ele vai falar que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Os homens que inverteram os valores, vamos resumir ali o texto. Os homens que inverteram a ordem das coisas. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se manifestaram por toda a criação e consciência, mas o homem não reconheceu a Deus como Deus. Antes, ele fez imagens para si. Ele começou a adorar a si mesmo. E aí Paulo vai falar como quadrúpedes, répteis. Ele começou a inverter a glória do Criador pela criatura. Ele começou a glorificar mais a criatura do que o Criador. Trocou os valores, trocou os papéis, inverteu os lugares.
Em outras palavras, o que Paulo está falando ali é sobre idolatria. E essa é uma das raízes da nossa incredulidade. Nós buscamos ídolos para nós mesmos e muito frequentemente esses ídolos somos nós mesmos. Nós buscamos elogio, reconhecimento, nós buscamos proeminência naturalmente. Isso é muito sutil. Isso às vezes é imperceptível. Passa debaixo do radar do nosso filtro de humildade. Às vezes a gente não está percebendo, mas quer ser aprovado. Às vezes a gente não está percebendo, mas está buscando um reconhecimento e um elogio. E o que Jesus está ensinando para aqueles homens e ensinando para a gente também, é que isso também tem a ver com incredulidade. Porque como é que a gente vai crer num evangelho que exalta a Deus e rebaixa o homem? Num evangelho que coloca a gente no nosso próprio lugar? Se nós buscamos glória para nós mesmos o tempo inteiro. Um comentarista sobre esse texto, ele dizia que não só a idolatria, mas essa busca por glória própria, por glória a si mesmo, ela é um problema muito grande, porque a gente começa a se identificar com líderes que também têm esse perfil. Líderes poderosos, ricos, que falam muito bem, que têm uma proeminência muito grande, e a gente começa a idolatrar e admirar demais essas pessoas, porque na verdade, isso é até meio psicológico, né? Porque na verdade a gente queria que fosse a gente, no fundo. Quem a gente queria ali naquele púlpito era a gente, naquele palco, recebendo aquele prêmio, recebendo aqueles aplausos, talvez sendo o melhor jogador, talvez sendo o melhor ator. O que nós queremos é estar no lugar daquelas pessoas lá no fundo, mas isso é muito sutil, isso às vezes é imperceptível, e isso tem a ver com a nossa incredulidade também. Como nós vamos crer no evangelho que não coloca a gente num pedestal? Como nós vamos crer no evangelho que mostra pra gente que a gente é sujo e dependente de Deus? Que por conta própria a gente não faz nada. Essa não é uma mensagem convidativa. Não é uma mensagem agradável para alguém que entrou aqui hoje e nunca ouviu o evangelho. Você vai ficar com raiva de mim. Porque eu vou falar para você que você não é suficiente para si mesmo. Quem dirá para os outros? Que você não consegue se salvar. Que você não consegue estabelecer um propósito para a sua própria vida, quem dirá traçar o da humanidade. Isso é uma mensagem extremamente ofensiva, porque a nossa natureza diz respeito a essa idolatria de nós mesmos, a colocar a gente num pedestal e a buscar glória uns dos outros. Toma cuidado com aquele tapinha nas costas, aquele elogio, porque ele pode estar mascarado de uma autoglorificação. Lembra que Jesus falou, o jovem rico chega para Jesus e fala, mestre, como é que eu herdo a vida eterna? Aí ele, não, é bom mestre, né, que ele fala, né? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele, por que você está me chamando de bom? Bom é só um. O que estava no fundo ali daquele jovem rico é que ele queria ser chamado de bom também. É que no fundo ele se considera bom. Porque ele mesmo vai dizer para Jesus, eu honro meus pais, eu cumpro todos os mandamentos. Eu sou bom. E Jesus, sendo bom, diz para ele, por que você está me chamando de bom? Você sabe que bom é só Deus. Ninguém pode ser bom por conta própria. E isso ofende aquele jovem rico. Mas Jesus sabe o que ele está fazendo. E ele sabe o que ele está fazendo com a gente também, gente. É por isso que eu não tenho medo nem receio de falar isso aqui para vocês. Que nós somos bem piores do que a gente acha. Desculpa se é a pessoa que está te falando isso. Mas você é bem pior do que você pensa. Essa é uma mensagem que não é atrativa e agradável. Nós estarmos na igreja é um milagre. É uma obra redentora de Cristo no nosso coração. Que nos faz sentir atraídos a esse Jesus que nos confronta muitas vezes, no nosso calo, que é o nosso ego. Pare de buscar glórias para si mesmo. Pare de buscar elogios uns pelos outros ou uns para os outros. Quem sabe aí, vou dar esse conselho também, né? Pare de elogiar demais pessoas que são tão pecadoras quanto você. Isso também pode ser perigoso. O Evangelho ele nos chama a uma nova perspectiva de vida. Esse texto de Romanos 1 ele é muito forte, porque a conclusão dele, de Paulo, é: esses aí estão caminhando para a perdição, e Deus tirou o pé do freio. Deus entregou eles às paixões. Deus entregou eles ao próprio culto de si mesmos, e eles vão ter o que é merecido. Eles têm até no próprio corpo a punição do seu pecado. Lembra lá de Romanos 1?
Jesus está ensinando a mesma coisa aqui. Como vocês podem crer, se aceitam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? E ele termina: contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mais uma vez, o testemunho aqui muito forte, né? Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Moisés, Davi, Samuel, reis, juízes, todos esses livros e autores testemunham a respeito da glória daquele que merece e deve ser glorificado. Mas aqueles que buscam glória própria, como vão buscar a glória de Deus? Vamos resumir os 2 pontos para a gente concluir. O primeiro é como você se relaciona com a Escritura e a Palavra de Deus antes da vinda de Jesus. Você ama a Escritura. Você ama o Messias que ela promete. E você consegue enxergar esse Jesus em todas as folhas da sua Bíblia. Eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil. Mas o meu convite é para você mudar de perspectiva no seu devocional hoje, ou amanhã e depois. E começar a enxergar Cristo e a sua glória em todas as manifestações da glória de Deus no Antigo Testamento. Em todas as aparições de Deus, em todas as falas do Senhor e expressões da sua vontade. Como nós lidamos com o testemunho de Deus a respeito de Jesus? E o segundo ponto: quem merece glória? Você ou Deus? Quem merece os méritos? Nós mesmos ou o Senhor? Eu sei que alguns aqui sonham em ser reconhecidos um dia. Eu já conversei com alguns jovens, muitos jovens, que diziam que esse era o objetivo de vida. Eu quero ser reconhecido como alguém importante. Eu quero fazer algo para a minha comunidade que eu seja visto como uma pessoa muito importante, uma pessoa muito querida. O Evangelho não promete isso para a gente. Ele promete que a gente é amado pela pessoa mais importante. E que a gente coloca a glória na nossa vida no lugar certo. Vamos glorificar aquele que merece ser glorificado. Aquele que fez tudo por nós. E parar de pensar demais ou pensar a mais de nós mesmos. Baixar um pouco a nossa bola, né? Esse é o meu convite para todos aqui nessa noite. Recebam um testemunho do próprio Deus a respeito de Jesus. E recebendo esse testemunho, esvaziem-se de si mesmos. E se encham da presença do Senhor. E aceitem Jesus como centro da sua vida. Esse é o nosso objetivo aqui. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos.